Bom dia, princesa! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos estudar? Vamos estudar moda, estética, arte? Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está presenciando a morte dos últimos rockstars. E por mais que, né, os artistas de hoje em dia se auto-intitulem rockstars, eles podem até se auto-intitular rockstar, mas o rockstar, o arquétipo do rockstar, ele tá morrendo com esses últimos nomes que estão morrendo, né? Como Ozzy Osbourne, por exemplo. Que você amando, você odiando o rock, é inegável a influência desse cara na estética, na moda, no comportamento, na música, tá? Então, esse assunto ele vai beber de várias fontes. A gente vai falar de Ozzy, lógico, a gente vai falar um pouco sobre a infância dele, sobre quem ele era, a pessoa que ele era, para quem não conhece, para quem quer se aprofundar, para quem quer entender e tal, estudar mesmo, a influência desse cara na moda. Vamos falar de rock, vamos falar de religião um pouco, porque tem essa conotação, né, religiosa, a arte gótica, o estilo gótico, o dark, o glamour dark, vai beber da fonte da religião, então não tem como a gente separar as coisas. Então, gente, antes de mais nada, o Ozzy, ele foi um menino. A gente vai falar brevemente sobre a história dele aqui, tá? Isso não é um documentário sobre a vida dele, eu quero falar de arte. Mas a gente tem que entender de onde uma pessoa como o Ozzy, que influenciou, assim, grandiosamente, né, o desenvolvimento, a história da música e tudo mais, de onde que essa pessoa veio, né? É importante a gente entender as raízes por trás dos ícones. Então, o Ozzy, ele nasceu na Inglaterra, ele era um menino muito pobre, muito pobre. Ele se envolvia em problema, era o famoso enfant terrible, né, que é aquela criança problemática, que foi preso antes de completar 18 anos, usava substâncias e, enfim, se metia com amizades erradas, aquilo tudo, aquela história toda, né, dos... É engraçado porque gente muito foda sempre tem uma história muito pesada por trás, né, vocês já perceberam? E aí o Ozzy, ele foi aquele tipo de pessoa que tentou trabalhar em vários lugares, tentou ter vários empregos, tentou fazer várias coisas, não dava certo em lugar nenhum. E aí veio na vida do Ozzy o fenômeno dos Beatles. E então naquela época, né, na década de 60, os Beatles estavam fazendo muito sucesso, o rock tava nesse auge, né, com Beatles, Jimi Hendrix, a gente teve vozes muito fortes carregando uma ideia de liberdade, de expressividade, tivemos Janis Joplin também, enfim. E aí o Ozzy vai ter o seu primeiro contato com o mundo da música, no sentido de ser, né, um cantor, de participar de uma banda, e vai dar início ao Black Sabbath, que é a banda ela é basicamente, gente, Black Sabbath é a gênese por trás da estética do rock pesado. Então, antes de Black Sabbath, não existe esse rock, sabe? Tipo, é música de terror, é música pesada. Ele vai vir com Black Sabbath. Foi uma conversa entre amigos de vamos criar uma música, tipo, como se fosse música de filme de terror,
que desencadeou toda uma estética, toda uma nova comunicação musical, sabe? Um novo estilo musical. Então, as bandas de rock, de heavy metal, todas vão ter como grande influência o Black Sabbath. Eles começaram a tocar ali na década de 70, então é importante contextualizar que eles estavam saindo daquela ressaca do Verão do Amor, né, da década de 60, onde tinha muito forte o movimento hippie, o faça amor, não faça guerra, né, tava acontecendo a Guerra do Vietnã. Então, muitos jovens americanos estavam sendo levados para a guerra e foi a época onde aconteceu toda aquela mística, né, psicodélica do Woodstock e tudo mais, e o LSD, e os psicodélicos, e todas essas descobertas e toda essa cultura. Mas a verdade é que a gente não, né, porque eu não tava viva, mas a história sai do Verão do Amor com um sentimento de derrota, porque a guerra teve consequências, como sempre tem, psicológicas, financeiras, enfim, emocionais. E as próprias descobertas da década de 60, como os psicodélicos, né, que era a era de ouro da psiquiatria, estavam descobrindo o potencial terapêutico por trás dessas ferramentas, por trás dessas substâncias, mas existiam pessoas utilizando em contexto de festa. Então, não foi feita uma mediação madura sobre isso. Na verdade, no final das contas, eles proibiram tudo. Então, tipo assim, foda-se o potencial terapêutico, foda-se a era de ouro da psiquiatria, foda-se que os psicodélicos estão para a mente humana como os telescópios estão para as estrelas. Foda-se, vamos proibir tudo. Então, a década de 70, a história, né, vivia uma verdadeira ressaca. Então, acho que por conta disso também o Black Sabbath veio na hora certa, né? Estava no lugar certo na hora certa, porque essa música, essa estética, essa voz, né? Esse estilo de música, de terror, né? Que é o rock pesado, o heavy metal caiu como uma luva. Então, as pessoas não queriam mais expressar paz, né, como na década de 60, com o Verão do Amor, Woodstock, movimento hippie. Não queriam mais flores, né? As pessoas estavam com raiva, as pessoas estavam com ódio. E aí, Black Sabbath explodiu e eles se tornaram o que eles são hoje, né? E aí, gente, dentro dessa história da banda vão ter várias questões. O Ozzy é expulso, né, da banda. Ele tem ali um problema muito grande com álcool. Ele tem um problema muito grande com coca. E ele vai ter, tipo assim, comportamentos do rockstar jovem, tipo assim, um delinquente juvenil, um anarquista realmente. Então, ele vai encarnar esse arquétipo, entendeu? Ele vai ser isso em todos os lugares que ele passar, em tudo que ele faz, em toda apresentação, em toda performance, o Ozzy vai expressar esse arquétipo do rockstar problemático, rebelde e, sabe, e comer uma cabeça de morcego em show. Comeu não, né? Ele mordeu a cabeça de um morcego em um show, acho que foi em 1987, alguma coisa assim. Porque os fãs jogavam coisas esquisitas pra ele no palco, porque ele pedia. E aí uma vez jogaram um morcego morto. E ele achou que era de borracha e arrancou a cabeça. E teve que tomar vacina de raiva depois.
Então ele foi fazendo muitas coisas assim, sabe? Muitas loucuras, muitas. Ele foi, tipo assim, tomando essa identidade subversiva pra si de um jeito muito forte. E hoje a gente fala assim, com essa, né, tipo, até trazendo um teor de glamour pra esse lifestyle de rockstar, mas na verdade não era assim, né? Você pega pra ver o próprio Ozzy Osbourne falando da vida dele, falando do passado dele, ele fala que tabaco, que álcool é do mal, que é, tipo assim, são coisas ruins, que levou ele a fazer coisas ruins com a família dele sofria muito com o alcoolismo dele, com a loucura dele, com, sabe, tudo que ele fazia por abusar, né, dessas substâncias. E lembrando que a gente fala de substâncias, a gente fala de substâncias aqui e tem muito essa coisa, né, de os próprios Beatles, o Ozzy, a galera que tocava no Woodstock, todo mundo era doidão de LSD, todo mundo fumava maconha. E não é mentira, eles gostavam dessas substâncias sim, mas não foi nenhuma dessas substâncias, não foram os psicodélicos que matou ninguém. O Ozzy, ele teve problema com álcool, a Amy Winehouse morreu por causa de álcool, o Kurt Cobain, ele tinha problema com coca, ninguém morreu por causa de LSD, tá? Ninguém morreu por causa de maconha, ninguém morreu por causa de substâncias psicodélicas, é isso que a gente tem que deixar bem claro. E o Ozzy também ele não morreu por causa de álcool, ele já estava há muitos anos já sem beber, tá, gente? Na verdade, ninguém sabe por que o Ozzy Osbourne morreu, né? Ele fez um último show há 3 semanas atrás, porque ele já tava com o Parkinson dele muito forte, né? E então pode ter sido em decorrência do Parkinson, sim, mas não colocaram nenhuma nota falando a causa necessariamente, mas a gente imagina que tenha sido isso. Mas enfim, gente, é isso. O Ozzy Osbourne, ele sai do Black Sabbath, ele começa uma carreira solo, ele continua sendo extremamente problemático durante muitos e muitos anos, e o rock and roll na veia, sexo, drogas, muita droga, e enfim, é esse o lifestyle dele. E a estética por trás disso, como a gente já falou, é uma estética anarquista, é uma estética dark, é um glamour dark, é um obscuro profundo, uma tristeza, um ódio, uma expressão. O glamour dark é essa coisa do preto, mas ao mesmo tempo com um brilho, né? Com um olhe pra mim, eu não tô querendo me esconder necessariamente, né? Eu tô utilizando roupas escuras e roupas subversivas, mas eu quero fazer isso para que você me veja. Então a gente tem essa estética muito característica também do movimento da arte gótica, né? A própria estética gótica que vai ter a sua gênese em Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne vai ter essa referência do catolicismo, porque ele era católico, tá? Então tudo que ele fazia no palco, as personagens que ele interpretava, essa coisa contrária à religião, na verdade é uma arte de questionamento, no final das contas, porque o Ozzy, ele é católico, ele é anglicano, enfim, ele é cristão, católico. As cruzes dele não são para ser blasfêmia, é para expressar, na verdade, a religião dele. O pai dele fez aquela cruz que ele sempre usava, que ele chamava a cruz original, né, do Black Sabbath. O pai dele fez à mão, ele tinha muito carinho por essas joias, pelas cruzes,
e por Jesus, né? Porque ele era cristão. Então ele trouxe pra moda e pra música essa estética gótica que bebe da arte gótica ali no final da Idade Média, né? Trazendo essa expressão religiosa, naturalista e simbólica para a arquitetura, para a pintura e tudo mais. Então o Ozzy Osbourne vai trazer para a moda, ele vai trazer para a expressão, para os acessórios, né, para a roupa. Então a gente tem os sobretudos pretos grandes, a gente tem as cruzes, a gente tem o excesso de anéis, muito simbolismo, porque quando a gente fala de religião, a gente não tem como não falar de simbolismo. Então, a arte gótica ela vai ter influência direta no comportamento do Ozzy e o comportamento do Ozzy vai ter influência direta na moda, na estética, de maneira geral. Então essa é a importância do Ozzy. É só isso, tá? E hoje em dia a gente tem artistas que vão ter essa estética como referência. A gente tem a própria Lady Gaga, gente, o show dela aqui no Brasil, nossa senhora, foi extremamente gótico. A Lady Gaga, ela também tem essa arte, ela também faz ela também tem essa contradição artística, né? Enquanto ela é muito boa, assim como o Ozzy também era uma pessoa muito boa, que nem muita gente fala, existem trevas vestidas de luz e existem luz vestidas de trevas. Eu acho que o Ozzy e a Lady Gaga são exemplos perfeitos de pessoas que são luz, mas que se vestem de trevas. São pessoas muito engajadas com questões sociais, com doação, com pessoas marginalizadas, né? Então, pessoas que vieram de baixo mesmo, pessoas que de fato vieram do zero, porque não acreditem quando as pessoas, tipo, tem muita gente na internet hoje em dia que fala, ai, eu vim do nada, meus pais vieram do nada, com uma concepção do nada, às vezes meio distorcida, né? E aí o Ozzy, ele realmente veio do nada. O primeiro cachê dele, ele comprou meia e sapato. Pra você ter noção, o cara não tinha meia, sabe? Com 19 anos. Então, tipo assim, aí a gente pega, né? A pessoa realmente veio do nada, ela tem noção das coisas e ela se envolve com questões sociais. O último show que ele fez, ele doou tudo, a família dele não ficou com um centavo, ele doou para hospitais da Inglaterra, hospitais infantis, hospitais que fazem pesquisa para a doença dele, né, de Parkinson. Então, a gente tem essa contradição, sabe, gostosa de uma pessoa que é claramente, tipo assim, qualquer pessoa que sai da igreja olha pra uma pessoa como Ozzy, como a Lady Gaga, vai falar, você tem um demônio no seu corpo, olha a roupa que você tá vestindo. Mas não, muito pelo contrário, são pessoas que são tão boas quanto muita gente que tá dentro da igreja com a mãozinha colada, né? Então, gente, nada mais, nada menos do que isso, nada mais, nada menos do que essa influência. O rock tá de luto, a moda tá de luto também. O Ozzy, ele foi um ícone, a gente tá perdendo ícones que, sabe, personagens muito importantes da história da arte. Realmente, assim, uma virada de era muito forte a passagem do Ozzy. Então, é isso. Eu já me estendi muito, eu tô sem memória no meu celular, então por isso que eu tô falando rápido, porque eu não apaguei os vídeos antes de gravar esse vídeo aqui, não posso parar pra fazer isso agora. Então, eu queria ter gravado um vídeo, sabe, um pouco mais calmo, mais tranquilo, mas eu tenho que falar rápido, porque a qualquer momento pode parar de gravar e falar que tá com gerenciamento com armazenamento cheio. E é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo os assuntos que vocês querem ver por aqui, tá? Eu vou trazer sempre um vídeo por semana. Eu amo muito vocês, de verdade, vocês que me acompanham, que estão sempre comentando e falando comigo, de verdade, eu vejo vocês e
muito obrigada. Vocês são o meu combustível pra continuar, sabe? Eu, às vezes, fico muito insegura, assim, com o que eu tô fazendo aqui e sinto vontade de... Eu sou escorpiana, então, tipo assim, constantemente eu sinto vontade de apagar tudo, sabe? De começar tudo do zero e eu tô me segurando pra não fazer isso porque eu tenho vocês. E muito obrigada, gente, sério, do fundo do meu coração. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e cuidado com ele também.